prometido 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, Espírito de amor, Espírito de amor. Você acompanhou aqui na América O Amor Vencerá, seu momento de oração e intercessão. Mais um programa da Rede Canção Nova de Rádio. Rádio América. Queremos mergulhar nas profundezas do Teu Espírito, oh Senhor Deus. Eu guardarei Tua palavra em meu coração. Na tribulação invocarei Teu santo nome. A Tua destra me sustenta, da aliança não esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Eu guardarei Tua palavra em meu coração, em meu coração. Na tribulação invocarei Teu santo nome, Jesus. Tua destra me sustenta, da aliança não esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas. Você está sintonizando a Rádio América, uma canção nova em sua vida. A nossa missão é evangelizar. A Rádio América representa na minha vida a igreja na minha casa. O que nos motiva é saber que durante todo o dia podemos levar Deus ao seu coração. Com minha companhia de dia, de noite, à tarde, de todas as horas. Melhor coisa que existe para a evangelização de nossas casas. Fique conosco. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Olá pessoal, eu sou a Deia do Bem da Hora e quero te fazer um convite especial. Que tal nos ajudar neste mês a chegarmos a mais lugares, a mais casas através dos nossos meios de comunicação? É muito simples, você pode fazer isso tornando-se um sócio do projeto Dai-me Almas, ajudando assim a conseguirmos levar mais pessoas a um encontro pessoal com Deus. Desde já, muito obrigada pela sua colaboração. Olá, eu sou Salete Ferreira e também estou aqui na Rádio América.
Venha para o segundo Cairós Canção Nova Abraça São Paulo. Celebrando a verdadeira vitória. Um grande evento que acontece dia 15 de junho a partir das 7h30 da manhã. No ginásio do Ibirapuera, Rua Manuel da Nóbrega, 1361. Presenças: Padre Adriano Zandoná, Padre Serginho da Comunidade Voz dos Pobres, Ironis Puldaro e Dunga da Comunidade Canção Nova. Vagas limitadas, garanta já a sua. Trocando 1 quilo de alimento não perecível por um convite na loja Canção Nova, Rua São Bento, número 43, no centro de São Paulo. Ou na Casa de Evangelização da Canção Nova, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô. Informações 0 operadora 11 3382 9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Traga sua família e corra para mais um grande abraço com a Canção Nova. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. 12 horas. A família é chamada de igreja doméstica não só porque ali existem pessoas que frequentam a igreja, mas porque a igreja doméstica é aquela na qual os pais cumprem com a principal missão que eles têm: a de ajudar seus filhos a serem homens e mulheres de fé. Porque a bênção do pai e da mãe é importante. Não é uma bênção vazia, apenas um costume social. Canção Nova com a igreja, celebrando a família. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, boa tarde. Programa Mais Saúde hoje, diretamente dos estúdios da Rádio América. Hoje eu vim pra cá. Obrigada. Hoje a Aninha não vai ficar comigo, porque eu tenho uma convidada que vai ocupar o lugar da Aninha, que é a doutora Denise Carreiro, que eu na semana passada comentei que ela estaria conosco, e hoje estamos aqui com essa presença tão especial. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Gisela. Boa tarde para todo mundo. Estamos aqui hoje à disposição para perguntas. Vocês que gostam tanto de fazer pergunta para a doutora Denise, hoje ela está à disposição. Mas você vai poder ligar, porque hoje tem sorteio. O que nós vamos sortear, Denise? Eu acho que você tinha colocado que o pessoal perde muito de mães saudáveis, né? Exato. Então, mães saudáveis têm filhos saudáveis. Então, e falar de amamentação, eu tenho tido muita questão de mães, assim, fazendo perguntas sobre a amamentação. Então, eu achei que até seria bacana a gente contemplar esse sorteio. Isso. O livro, né? O livro fala sobre, vai desde o processo da fertilidade, né? Até gestação, amamentação, introdução de alimento até 2 anos. Olha, né? gente, é tudo de bom. Então, hoje o livro que vai ser sorteado pela doutora Denise Carreiro é o Mães Saudáveis Têm Filhos Saudáveis. 0
2039-1410. 2039-1410. E lembrando que sorteio é somente para as participações por telefone. Porque é o seguinte, Denise, se fica assim, e-mail, SMS, a coitada da Ana fica doida. E aí aqui no computador a gente tem um programa que aí já faz o sorteio direto. Então fica tudo bonitinho, tudo certinho. Então vocês ligando aqui, e isso, 0 operadora 11 20 39 1410, deixem sua pergunta ou apenas coloquem que querem concorrer ao livro da doutora Denise Carreiro. Nós temos o programa inteiro, lembrando que as perguntas feitas no primeiro bloco, nós nos comprometemos a responder no mesmo programa, tá? Então vocês também podem estar fazendo as perguntas e, enfim, colocando aqui o que vocês gostariam de saber com a doutora Denise Carreiro. Mas tem perguntinha de outros dias, Denise. Aliás, recentemente nós tivemos uma sobre furúnculos, né? É uma participação que é daqui de São Paulo. Ela disse assim que a irmã, ela tem problemas de furúnculos. Diz que parece que é assim sazonal. A cada 6 meses ela tem a erupção de um furúnculo na pele. E ela tem num lugar muito interessante, que é aqui no cóccix, no final do cóccix, né? Tem pessoas que têm embaixo do braço, tem pessoas que têm em outros lugares, mas nela, ela comentou isso. E ela gostaria de saber se tem como ajudá-la através da alimentação. Olha, uma pergunta que eu sempre faço para os pacientes, né, no consultório, é se teve alguma fase ou se tem com mais frequência verruga, furúnculo, herpes, né, candidíases, gripes frequentes. Qualquer um desses fatores é comum de estar relacionado com queda de sistema imunológico, né? Então, normalmente, aí você fala qual o sintoma que a pessoa vai ter, aí é de acordo com a genética mesmo, né? O processo individual. Mas, uma das coisas que eu sempre pesquiso em qualquer um desses sintomas que começam a ter com frequência é os fatores que podem estar fazendo essa pessoa ter queda de defesa do organismo, né? De produção de células de defesa, carência de nutrientes, né? Anti-alérgicos, anti-inflamatórios, de eliminação de toxinas, né? Tá tendo uma sobrecarga para esse organismo e ele não tá dando conta de eliminar, né? Então aí vamos pesquisar todos aqueles fatores que a gente costuma falar, né? Tem algum alimento que você tá comendo, o teu organismo, você gosta do organismo? Não, né? Seu organismo não consegue quebrar aquele santo até o final e aí arruma encrenca. Então, os alimentos de mais potencial inflamatório, né? Excesso de glúten, de leite. Inclusive, nesse local do cóccix, que você fala que é entre as costas e as nádegas, né? É um local muito comum de dar processo inflamatório como um sintoma alérgico, tá? Então, é interessante pesquisar isso. Você tem livros da doutora Doris Repp, Ellen Kutz, elas colocam como um local onde é comum de ter processos inflamatórios, feridas, etc., como um sintoma alérgico. Olha. Tá? Então, dá sempre uma pesquisada em todo esse processo alimentar. Tudo que a gente fala aqui, né? Quer dizer, excesso de aditivo químico, de alimento industrializado, a falta de alimentos que a natureza deu, né? Comer mais comida e uma coisa que é sempre fundamental lembrar, hidratação. Você tem batido bastante nessa tecla, Denise, por quê? Você está vendo no consultório que o paciente consultório, não é demais? Negligenciando, eu falo que a né? gente troca, você consegue mudar um hábito alimentar inteiro e fica... batendo em, sabe aquela história de dar murro em ponta de faca? Porque é muito difícil, as pessoas não sentem sede. Quando elas sentem sede, já está 20% desidratado, né? E agora que vai chegar frio, pior ainda. Aí que entram bem os chazinhos, né, Denise? Sem dúvida nenhuma, mas ao contrário do que se pensa, no frio a necessidade de líquido é até maior, porque você precisa de aumentar o teu metabolismo para manter a temperatura corporal. E isso aumenta a demanda de líquido, né? E aí, normalmente, as pessoas tomam menos ainda. Nem me fala. E a gente precisa de muita hidratação para poder eliminar a toxina, né? Pessoas esquecem que 70% do nosso corpo é água. E todas as vias de eliminação de toxina, todas, são dependentes de
hidratação, são todas vias hidrossolúveis, né? Então a gente precisa de muito líquido aí. Eu acho que isso é um fator que sempre precisa prestar atenção quando você vê essas sobrecargas tóxicas no organismo, né? Bom, e aqui fica a pergunta, você já tomou seu copinho de água hoje? 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Mas já tem a Luísa de Osasco participando do sorteio, Jean-Pierre de Itapecerica da Serra, e tem uma pergunta da Érica, que diz que o pediatra do filho pediu para que ele tomasse vitamina A e vitamina C em gotas. Qual o melhor horário para tomar? O seu filho tem 8 anos. Olha, sempre que a gente pensa em nutriente, o melhor é logo antes de comer alguma coisa, né? Como a gente coloca, o organismo, na hora que você começa a comer comida, ele se prepara para absorver nutriente, né? Mas quando toma cápsula ou gota, ele não sabe o que é, né? Então, na hora que a gente toma e em seguida come alguma coisa, porque ele aproveita a absorção do próprio nutriente do alimento, né? Eu só estranhei um pouquinho o pediatra da vitamina C, porque vitamina C é tão fácil de ter esse aporte de vitamina C na alimentação. O que acontece é que da mesma maneira que ela é fácil de ter, ela é fácil também de ser altamente utilizada em processos de imunológicos, né? E aí o que acontece? Muitas vezes nessa época do ano, que começa a ter muito processo de mudança de temperatura, e uma hora tá inverno, no outro dia tá quente, e concentração de poluição, muita gente com gripe, muita gente. Então, você trabalhar com um nutriente imunomodulador, porque a vitamina A, a vitamina D e a vitamina C são imunomoduladores, né? Então, muitas vezes, pode ser interessante para crianças que, quando chega essa época do ano, começa a gripar, ter rinite, amidalite, etc. Então, pode ser interessante mesmo, porque dando em quantidades adequadas, não dando em excesso, né? Tudo. É um nutriente que, normalmente, em quantidade pequena, quantidade adequada, ele não tem muito problema de ser tomado isolado. O problema da vitamina C é quando está dando ela na forma de ácido ascórbico em quantidade elevada por período prolongado. Aí ela pode gerar uma série de desequilíbrios. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Olha, tem uma pergunta aqui da Cecília, da Chácara Santo Antônio. Ela diz assim, que o filho teve muita otite quando pequeno. Recentemente, quando estávamos fora do país, uma enfermeira disse que ele tem um catarro no ouvido que é velho e que precisaria ser retirado. O que a doutora poderia me orientar? Tem algum tratamento natural para que seja retirado esse catarro? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nem eu. Mas aí o que acontece é o seguinte, né? Dentro desse processo, por exemplo, uma das coisas que ajuda a fluidificar muco é um nutriente chamado N-acetilcisteína, né? Que é muito utilizado aí pelos otorrinos na forma de fluimucil, né? Na farmácia, mas que dá para ser usado também separado. Você já leu a bula dele? Não. Sensacional, diz assim: excelente para eliminar os efeitos tóxicos do paracetamol no fígado. Tá ali com todas as letras. Fluimucil. Né? N-acetilcisteína ajuda. Agora, eu acho que mais importante do que qualquer coisa é você pesquisar a causa. Tá? Então, de novo, né, como a gente costuma falar, nada se instala vendo além. Quer dizer, para ter um aumento de formação de muco, de catarro, tem que ter algum estímulo. Então, o mais comum quando a gente vê otite é proteína de leite de vaca. É o mais comum da gente ver, tá? Mas pode ser a soja? Pode ser o glúten também, e pode ser qualquer outra coisa? Pode, tem que ser avaliado, né? E junto com isso, tem que avaliar também se não tem carência de nutrientes antialérgicos, anti-inflamatórios, né? Que vão ajudar a fluidificar esse muco, como, por exemplo, a N-acetilcisteína. Então, o magnésio. Eu acho que, assim, precisa... quando a gente vê um processo inflamatório, a primeira preocupação é sempre procurar a causa.
e não achar que o processo tá lá porque é azar hereditário, né? Exatamente. Então, e no caso não dá nem para falar que é estresse, né? Com certeza, com certeza. E hoje o programa Mais Saúde está sorteando o livro da doutora Denise Carreiro, Mães Saudáveis Têm Filhos Saudáveis. Você estava contando que esse livro contempla desde antes da gestação, né, Denise? Porque a gente, até na Organização Mundial da Saúde, eles colocam, né, que a prevenção de doença crônica se faz 9 meses antes da criança nascer, até os 2 primeiros anos de vida. E eu estava conversando com o Dr. Guilherme Fernandes, que é diretor aí da Promatre, né, na parte de medicina fetal. E ele estava falando, na verdade, o ideal é o período perigestacional. Então, pelo menos 3 meses antes, né, da criança nascer, já da criança ser encomendada, né? O ideal é que já tenha um trabalho de equilíbrio desse organismo, que isso já vai interferir na própria formação do bebê, né? E isso da mãe e do pai, né? Porque o pai, o homem leva em torno de 4 meses para poder modificar o esperma. Então, se 4 meses, pelo menos antes, né, de uma gestação, ele já tiver com um nutriente adequado, menos processo inflamatório, menos substâncias tóxicas, né? Quanto mais está equilibrado o organismo da mãe e do pai, menos chance dessa criança ter problema pro resto da vida, né? E esse livro tá bárbaro, né, Denise? Porque você também aborda a parte da amamentação, introdução que alimentar. Muitas vezes o pessoal fala assim, nossa, vai ser tão difícil, será que eu vou ter leite, né? E a gente tem lá uma série de pessoas que trabalham, o pessoal da Unifesp, que tem uma pediatra fantástica que trabalha com toda essa parte de relactação, né? Então você vê mães que nunca gestaram, né? Quer dizer, que adotaram uma criança e em 15 dias elas podem estar produzindo leite a partir dessa técnica, né? É bárbaro. Então você imagina quem passou todo o processo e a gestação, e é muito difícil não ter produção de leite. É mais fácil não ter liberação de leite, porque a liberação do leite depende de ocitocina, e esse hormônio é contrarregulatório dos hormônios do estresse. Então, se a pessoa estiver muito estressada, é extremamente comum ela produzir e não liberar o leite, né? Então, até para minha filha, eu usei e uso muito para as gestantes, logo que a criança nasce, fazer uma composição lá com chá de camomila, erva doce e melissa, né? Faz um chazinho com esses 3 e vai tomando o dia todo, né? Camomila e erva doce ajuda a produzir e liberar leite, melissa ajuda a relaxar, né? Conclusão. E aí é extremamente assim, é muito legal saber o resultado, né? Muito bom, e são coisas extremamente simples, né? 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. A Nelita do Embu, ela disse que o marido dela teve internado e no hospital onde ele estava tinha uma garrafa de água com um selinho dizendo livre de bisfenol. Aí ela pergunta o que isso significa e manda beijo para as doutoras. O que está dizendo que está livre de bisfenol, está livre de bisfenol, mas e o restante? Eu fico sempre com essa pergunta, Denise. Na verdade, o bisfenol é uma substância que é liberada quando o conteúdo, quando a vasilha, né? O recipiente é plástico, né? Então, nos plásticos. Nem aquecer. Nem aquecer, né? Não, tem um trabalho da Fiocruz que eu até pus no livro do Tudo Posso, mostrando que essa garrafinha de água, a gente fala de hidratação, né? Daí o pessoal fala, mas onde que eu vou beber? Mas compra um filtro de carvão ativado, que é muito melhor do que qualquer outra coisa, né? E procura colocar numa dessas garrafinhas justamente de vidro e coloca, porque é realmente o melhor esquema, né? Agora, a gente tenta amenizar, pelo menos,
evitando aquele processo de você pôr em plástico e pôr no micro-ondas. Ai, pelo amor de Deus. Ou pegar esses alimentos que são envolvidos em plástico para ir para o forno, né? Então, dá agonia quando a gente vê isso, né? Ou o café em copinho plástico, né? Então, por quê? No aquecimento é pior ainda essa liberação, né? Então, sem dúvida nenhuma, é isso. Quer dizer, o que é esse bisfenol? É uma substância que é tóxica para o organismo, tá? E que não existe mais dúvida se ela é ou não liberada. Já se sabe que é, né? Exato. E os malefícios, né? E aí, de novo, o que vai depender esses malefícios? Do grau de tolerância e de defesa que esse organismo tem, né? Como hoje em dia as coisas não estão muito fáceis, né? Então você vê, nós estamos numa briga danada, e aproveitar aí o teu programa, que é extremamente, né, ouvido aí, que estão querendo tirar a feira, né, orgânica lá do lado do círculo militar ali na... Ah, é? E assim, porque é um local onde o pessoal falou que agora é da área de esporte. Então eles estão querendo tirar a feira. A feira não tem nenhum quarteirão ali, naquele pedacinho. É feita só no sábado de manhã. E a gente fala a importância, porque essa feira é feita por produtores. É o contato direto com produtores. Então são preços que são muito mais viáveis, de alimentos que são não só orgânicos, mas com o solo cultivado, né? Então, assim, é tão pouca oportunidade que a gente tem de ter. E aí, quando eu estava falando em defesa para essa senhora, eu lembrei disso. Quer dizer, o que mais do que nunca vai defender a gente, né? Além da matéria-prima para manter uma microbiota saudável, os micronutrientes e os fitoquímicos. Porque existe até um questionamento, falar, não sei se o alimento orgânico tem ou não mais nutriente. A gente já tem alguns estudos até mostrando que sim. Até, claro que tem que ter uma recuperação de solo, né? Mas esses, por exemplo, tem. Só que, e fitoquímico? Um fitoquímico, ele é produzido na planta para poder se defender do meio. Então, a hora que tem antifúngico, agrotóxico, etc, como é que você vai ter um fitoquímico? Aí você fala, a uva tem resveratrol, mas a uva foi cultivada com antifúngico, então ela não tem como produzir o resveratrol. Com certeza. Então, na verdade, esses fitoquímicos são os nossos maiores protetores, né? Por ação antioxidante, por melhora de eliminação de toxinas. E aí, a gente, quando consegue um espaço para ter isso, né? Então nós estamos aí vai aí a sugestão de uma pauta para você, para chamar aí a Ana Flávia, que está coordenando tudo isso. Vamos fazer. A gente está ontem, sábado, eu fiz um bate-papo lá de alimentação e atividade física na feira. Cada semana vai ter bate-papo com algum porque, gente, profissional. O que a gente mais procura é exatamente isso. E é o que eu estava comentando com a Denise. Acabei de chegar de um congresso internacional, onde qual foi a tecla? Voltar a comer comida. Comer comida de verdade. E embaixo, em cima era carboidrato, proteína, gordura. E o tripé de baixo era minerais, vitaminas e fitoquímicos. Uau! Então, você vê, uma pirâmide que eu escrevi isso em 1991. Você vê, na verdade, é que a gente sempre fala, voltar ao tempo da vovó, que é uma frase que eu amo, porque, por exemplo, a gente está falando de plástico. Antigamente a gente só tinha o quê? A porcelana, o vidro, e que era tão, né, é o que há de mais, que tem menos instabilidade, né? Barro, a cerâmica. Exato. Então aquilo assim, voltando ao tempo da vovó. Mas olha, programa Mais Saúde hoje recebendo a doutora Denise, que está nos oferecendo o livro Mães Saudáveis Têm Filhos Saudáveis, que está sendo sorteado. Você no próximo bloco ainda tem a oportunidade de estar participando. Nós voltamos já já. Procurei preencher minha vida vazia e sozinho meu rumo seguia. Direção eu não tinha, mas você me chamou e aqui estou. Me
curaste as feridas com teu amor, me mostraste o caminho do perdão. Em teus braços eu me abandono. Derramaste o teu sangue lá na cruz, me tiraste das trevas junto à luz. Ilumina minha vida, oh Jesus. Quero sempre estar perto de ti, com teu amor. Percebi que distante de Deus não existo, e que Ele é o ar que respiro, e sem Ele eu não vivo. Hoje sei que se escuro está o meu caminho, seu amor não me deixa sozinha. Sei que é dele o meu destino. Para sempre te adorarei, Senhor. Bendirei o teu nome com louvor. E por mais que eu precise de oração, o teu nome me traz o consolo. Minhas lágrimas vão cessar então, porque tenho as mãos que me guiarão. És a fonte divina de inspiração, que me acalma, ilumina e renova o meu coração. Mas você me chamou e aqui estou. Me curaste as feridas com teu amor, me mostraste o caminho do perdão. Em teus braços eu me abandono. Derramaste teu sangue lá na cruz, me tiraste das trevas com tua luz. Ilumina minha vida, oh Jesus. Quero sempre estar perto de ti, do teu amor. Estamos apresentando Mais Saúde. Minuto com o Monsenhor Jonas Abib. Vocês estão produzindo frutos e vocês produzirão frutos de vida eterna. E quando eu vier, o que eu vou buscar em vocês são os frutos. Sabe, gente, eu dou graças a Deus por eu ter nascido doente. Eu conto muitas vezes que eu quase não nasci. Eu acabei nascendo porque a minha mãe me consagrou a Dom Bosco, mas nem nascer eu estava nascendo. Eu dou graças a Deus porque com 2 anos eu contraí doença nos 2 olhos. Era conjuntivite e tracoma. E aí, num desses dias, o oftalmologista me disse: olha, padre, tracoma cega, era realmente a pessoa ficar cego, e os meus pais ficaram sabendo que eu era para ficar cego, ainda mais naquele tempo com pouco tratamento. Foi um verdadeiro milagre de Deus eu não ter ficado cego com 2 anos, mas eu dou graças a Deus por tudo isso. Minuto com o Monsenhor Jonas Abib, mais uma produção com a qualidade da Rádio América, uma canção nova em sua vida. A nossa missão é evangelizar. A Rádio América representa na minha vida a igreja na minha casa. O que nos motiva é saber que durante todo o dia podemos levar Deus ao seu coração. Com minha companhia de dia, de noite, à tarde, de todas as horas. Melhor coisa que existe para a evangelização de nossas casas. Fique conosco, Rádio América, uma canção nova em sua vida. Venha para o segundo Kairos Canção Nova Abraça São Paulo. Celebrando a verdadeira vitória. Um grande evento que acontece dia 15 de junho a partir das 7h30 da manhã. No ginásio do Ibirapuera, Rua Manuel da Nóbrega, 1361.
Presenças: Padre Adriano Zandoná, Padre Serginho da Comunidade Voz dos Pobres, Ironis Puldaro e Dunga da Comunidade Canção Nova. Vagas limitadas, garanta já a sua. Trocando 1 quilo de alimento não perecível por um convite na loja Canção Nova, Rua São Bento, número 43, no centro de São Paulo. Ou na Casa de Evangelização da Canção Nova, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô. Informações 0 operadora 11 3382 9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Traga sua família e corra para mais um grande abraço com a Canção Nova. O Santo Rosário é a homenagem mais agradável à Mãe de Deus. Santo Afonso de Ligório. Vamos torcer juntos pelo Brasil e evangelizar com a Canção Nova. Faça uma doação de R$20 ou mais com o boleto extra da sua revista Canção Nova de junho. E receba em sua casa um kit com copo, pote para pipoca, adesivo e uma bandeira com as cores do Brasil. Torcida do Bem Canção Nova. Participe. Informações 12 31 86 26 00. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. 12h29. A família é a escola privilegiada de generosidade, de partilha, de responsabilidade. Escola que ensina a superar a mentalidade individualista que se firmou na sociedade. A bênção do Pai, diz aqui o versículo 11, fortalece a casa dos seus filhos. Cultivando as práticas comuns da fé, os pais devem ser os primeiros a acompanharem o amadurecimento dos seus filhos na fé. Canção Nova com a igreja, celebrando a família. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Programa Mais Saúde, recebendo a doutora Denise Carreiro, aqui nos estúdios da Rádio América, mas nós estamos falando para todo o Brasil, né, Denise? E além Brasil, né? Amanhã não percam o programa com a doutora Denise novamente. Nós estaremos respondendo um e-mail que eu recebi do Japão, de uma brasileira que está lá há 18 anos, e eu convido a doutora Denise para amanhã também estar aqui novamente para contemplar, porque ali dá um programa inteiro, né, Denise? Com certeza. Mas olha, temos participações, estamos hoje sorteando o livro da doutora Denise, Mães Saudáveis Têm Filhos Saudáveis. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. A Carmen de Curitiba está participando do sorteio. Ela disse que tem uma dor em cima do olho. O que pode ser? Alérgico ou, de repente, relacionado à alimentação? Tem a Cleide de Votuporanga participando do sorteio, a Rita de Cássia de Piquete participando do sorteio e a Adriana daqui de São Paulo dizendo que tem um filho de 2 anos e 9 meses que de vez em quando ele tem afta. Quais alimentos que causam afta? Então, normalmente a afta, a gente tem que avaliar a produção de suco digestivo, né? Muitas vezes a dificuldade de produzir suco digestivo, uma carência de zinco, de complexo B. Eu falo que a gente não trabalha com dieta do tipo sanguíneo, né? Mas uma coisa bem clássica nesse processo é tipo sanguíneo A, é a dificuldade de produzir o ácido clorídrico, né? Acho que assim, uma das coisas que pode ajudar, que pode causar, a gente até já sabe, né? São aqueles alimentos mais inflamatórios, alérgicos, que a gente tanto fala, né? Aqui. Mas, que pode ajudar nesse processo, o suco de couve, de fruta com couve, pode ajudar, porque normalmente é o processo gastroesofágico, então um suco de couve ajuda, e ajuda também fazer chazinho de alecrim, e dar chazinho de alecrim antes do almoço e antes da janta, ou com alecrim fresco ou com alecrim seco, porque ele aumenta a produção de suco digestivo, né? Então isso ajuda a diminuir essas aftas e tal. E claro, observar na alimentação, se não está consumindo muito alimento com processado, com aditivo químico, açúcar, né?
consumo regular de açúcar é outro fator que pode desencadear, né? Esses sintomas. Denise, passa de novo aquela receitinha do chazinho que ajuda na liberação do leite para as mamães que estão ouvindo? Olha, normalmente eu falo para pegar 1 litro de água, ferver e depois pegar a planta fresca ou seca, né? Normalmente a gente pega ela mais seca porque dura mais e tal, mas eu ponho 1 colherzinha de sopa rasa, depois que ferveu, desliga, põe camomila, erva doce e melissa, né? Aí deixa lá os 5 minutos, se quiser nesse frio mais morninho, deixa numa garrafa térmica e vai tomando durante o dia, né? Gostoso. Ele é uma delícia, né? E dá uma relaxada na mãe e no bebê, é uma beleza. Agora, independente de estar amamentando, podemos fazer uso, né, Denise? Com certeza. Eu já fiz uso né, para vários casos, que precisava de hidratação. Como eu falei, uma das coisas que pode dar uma melhorada também no estômago é chazinho de camomila com anis estrelado e tal. Então, muitas vezes a gente dá uma misturadinha, né, desses chazinhos, vai variando entre eles, mas que é interessante, né? Denise, tem um e-mail tão bonitinho aqui, do interior de São Paulo. Diz assim, aliás, boa tarde, doutora Denise, que endereçada a nós duas. Eu gostaria de falar que eu ouço todos os dias o programa, sou fã de vocês, e dizer isso é pouco. À noite ainda reviso os programas pelo YouTube. Adoro ouvir que é para comer muita verdura, muito legume, muita fruta, pois sou vegetariana há 3 anos. Hoje até planto as couves. Quer dizer, esse detalhe, né, Denise, da gente poder incentivar as pessoas à agricultura familiar, a um cantinho. Com certeza. Cultivar seus próprios temperos, pelo menos, eu cultivo todos. Ah, é? Em casa tem desde alecrim, manjericão verde, roxo, tomilho fresco, orégano fresco, sálvia, todos. Uma farmácia, né, Denise? A gente vai lá, vai pegando e vai temperando a comida. Ela fala aqui que ela gostaria de esclarecer uma dúvida sobre os alimentos que ajudam e quais devem ser evitados para pessoas com psoríase. E diz que no caso da mãe dela tem 84 anos, Denise. A psoríase, o alimento básico mesmo, né, que está mais relacionado com causa é glúten. E não é por acaso. Mais uma vez é aquela história que a gente fala, né? Tem doença autoimune, pesquisa doença celíaca, tem doença celíaca, pesquisa doença autoimune. Então, essa relação existe porque já se sabe da relação do glúten com doença autoimune, né? E a psoríase é clássica, tá? Só que a psoríase está muito ligada também com desbiose, com prevalência fúngica, né? Quer dizer, desequilíbrio da flora intestinal. É muito importante procurar algum tipo de probiótico, que é um suplemento alimentar. Você acha muitas vezes em casa de produto natural, de alimentos naturais. É comum de você encontrar, porque hoje em dia é fácil, principalmente aqueles que têm algumas associações, que tem pelo menos algum tipo de lactobacilos associado com bifidobactéria, e a gente tem vários no mercado, em pozinho, né? Até mais em sachê. No mercado comum você acha mais em sachê do que em cápsula, né? Mas tem bastante. E o probiótico, sim, é uma das coisas principais para o tratamento aí da psoríase. E principalmente para pessoas de idade, que existe naturalmente uma diminuição dessas bactérias saudáveis. É um processo natural. E realmente esse processo de desbiose com prevalência fúngica é bem relacionado com psoríase. Outra coisa é o processo do... vamos falar assim, aí entra assim, os alimentos para as boas bactérias e para as más bactérias. Então, cuidado com o consumo de carboidrato refinado, de açúcar, de alimentos que têm fungo, como oleaginosas, inclusive porque esses alimentos, como amendoim, oleaginosas, né, elas também têm relação com problema dermatológico, e não só por ter fungo, né, assim como frutas secas também. Alimentos que ficam na geladeira por mais tempo, que podem crescer fungos, né, e de novo, aí a gente volta para aquela velha história, né, consumir muita salada verde no almoço e na janta, legume, frutas, uma a cada 2h30, 3 horas. E uma coisa que a Gisela vai falar de novo, Denise, de novo, pessoas
pessoa de idade não se hidratar. É verdade. Tá? Muito Esquece de beber. difícil se hidratar. Olha a briga que a gente tem com hidratação. Eu falo sempre para quem tá perto de pessoa de mais idade. Olha, fica atento, presta muita atenção, porque eles não vão se lembrar de tomar líquido. É verdade. Tá? E é um fator que é fundamental. Fora sempre aquela história, né? Glúten, leite, soja, cítricos, psoríase, presta muita atenção no grupo da laranja, tá? Laranja, limão, mexerica, polcã, laranja lima, que não só é alimento de fungo, como é causador de problema dermatológico também, né? Bom, várias pessoas participando do sorteio, mas eu achei interessante que a Tatiane de Curitiba, de Cuiabá, ela fez uma pergunta que foi o que nós estávamos conversando outro dia no nosso almoço de final de semana, aqueles finais de semana que a gente se encontra em aula e tudo mais. As doutoras já estudaram a relação do uso excessivo de antibióticos com a obesidade? Exatamente o que a gente estava conversando, né, Denise? Com certeza. E quanto mais você estuda probiótico, mais isso é comprovado, né? Uhum. E não só porque, quando a gente fala assim, quando você toma antibiótico, né? E antibiótico é aquele negócio que você fala, graças a Deus que ele existe para a hora que precisa. Tá? Porque para a hora que precisa, até, vamos falar assim, até mais ou menos a década de 50, 60, 69% das mortes eram por tuberculose, por doença infecciosa, né? Uhum. Porque não tinha antibióticos. Os antibióticos entraram efetivamente, né? Começaram a ser produzidos efetivamente na Segunda Guerra, mais no pós-guerra. Então, o que acontece? Graças a Deus que o antibiótico existe para a hora que precisa. Só que já tem inúmeros estudos comprovando que mais de 50% das prescrições não seriam necessárias, né? Principalmente doenças das vias aéreas superiores, muitas vezes são virais, né? E é altamente prescrito. Só que o que acontece é que ele mata as boas bactérias e quando você fala que mata as bactérias que estão causando lá a doença, mas também matam as boas, você sabe que outra questão que existe hoje é que, na verdade, provavelmente não existe más bactérias, né? Então, que o mau colesterol, né? Porque, exatamente, as bactérias chamadas de patogênicas, na verdade, elas só se tornam patogênicas, a maior parte delas, aquelas que estão presentes na nossa microbiota, elas efetivamente só se tornam patogênicas quando ela tem a perda das boas bactérias. Então, é muito mais um descontrole dessa população, né? Uhum. E aí, o que acontece? Antibiótico acaba com as bactérias saudáveis. E quando isso acontece, o meio fica muito mais fácil para fungos e más bactérias se proliferarem. E quando elas se proliferam, elas produzem uma substância chamada LPS, lipopolissacarídeos, que já está comprovado ter ação na resistência à insulina, né? Desencadear a resistência à insulina, que a resistência à insulina é o que desencadeia a obesidade. Então, com toda certeza, esse desequilíbrio da microbiota já está comprovado ser uma das causas ligadas a processo. Uma das causas, né? Mas uma das causas muito importantes. E sem contar o antibiótico que está amplamente usado, está sendo amplamente usado na criação, né, de animais e na indústria alimentícia. Então, tem aditivos químicos com ação antibiótica, né? Então tá complicado, né? Foi tema justamente do nosso programa. E, Denise, temos aqui uma participação na nossa fanpage da Adriana. Bom dia, doutoras. A minha tia está com uma infecção urinária e está fazendo vários exames, mas diz que está difícil de sarar. Existe algum chá ou alimentação diferenciada que possa ajudar a melhorar? Parabéns pelo programa. Acabamos de falar nisso, né? Exatamente. Quer dizer, tem uma bactéria chamada Escherichia coli, que quando ela está lá naturalmente no nosso intestino, ela contribui, inclusive, para o estímulo da produção de células de defesa. Olha. Né? Quando a gente perde as boas bactérias, que são necessárias para manter a integridade de parede intestinal, e abre buraquinho lá na parede do intestino, essa bactéria, né, chamada Escherichia coli, ela pode fazer translocação para a parte urogenital. E aí, dá infecção urinária, né? Então, de novo, como é que vai controlar ou vai tratar uma infecção urinária? Dando antibiótico?
tá? É claro que a partir do momento que já existe um processo, ele vai ter que ser tomado. Mas o que tem que dar junto com ele? Probiótico, né? Tem que repor as bactérias saudáveis. E repor as bactérias saudáveis em grande quantidade durante o uso de antibiótico e provavelmente na primeira semana, 10 dias depois que parou o antibiótico. Porque são essas bactérias saudáveis que mantêm a integridade da parede intestinal. Muitas vezes associar aí uma glutamina, mas por isso que é importante a orientação de um profissional junto para poder fazer esse resgate, tá? Só que muita hidratação, de novo, né? Olha a hidratação de novo aí, é um fator fundamental para quem está fazendo tratamento de infecção urinária, manter uma hidratação muito, muito, muito adequada, né? Sucos, né, de cranberry é uma coisa que pode ajudar, porque o cranberry já se comprovou ser um fator que evita a adesão da bactéria, né? A bactéria, quando você olha, ela é toda peludinha, né? Então, e o cranberry deixa ela carequinha. Então, ela não consegue se fixar na parede. Então, essa é a função do cranberry, né? Do cranberry, que é sensacional. Mas não é aquele cranberry que você compra e tá cheio de açúcar, né, Denise? Ah, sim, aí não resolveu. Aditivo químico e açúcar, esquece, né? Exato. Então a gente precisa de pegar fontes que você vai conseguir ler, rótulos tal, que são mais adequadas. Perfeito. E acho que hidratação, o processo é um pouco por aí. Agora, infecção urinária tem 3 alimentos em especial que deve ser evitado, tá? Que são os derivados de leite, o glúten e os cítricos. De novo, grupo da laranja, limão, mexerica, pocã, laranja, lima. São facilitadores do processo, ou quando não causadores. E outro alimento que, se tiver consumo frequente, é a manga. Exatamente. Tá? Evitar a manga também. Interessante a manga, né? Muito. Bom, Denise, deixa eu ver aqui o que temos. Temos várias, né? Temos a Franciele de Hortolândia querendo participar do sorteio. A Maria de Fátima também, da mesma região, querendo participar do sorteio. Tem uma participação quando é assim que eles colocam no texto, é porque é uma primeira vez que a pessoa está participando. É a Maristela, lá de Cuiabá, que gostaria de saber sobre refluxo. E ela gostaria de saber se tem algum livro seu que fale especificamente sobre isso, Denise. E pegando o link do livro, né? Tem a Terezinha de Curitiba querendo saber como adquirir os seus livros. E por que não podemos dar frutas cítricas para crianças menores de 1 ano, como por exemplo a laranja-lima? Vamos lá. Uau! Vamos começar. Seu site que é o melhor para justamente... Os livros no meu site... qualquer um dos livros, né, tá disponível. O frete é nosso, né? Então e o site é denisecarreiro.com.br, né? Em praticamente todos os livros eu falo sobre o processo do refluxo, porque na verdade quando a gente pensa no estômago, ele tem naturalmente ácido clorídrico, e ácido clorídrico não tá no estômago por capricho da natureza, né? Ele tá lá porque o meio tem que ser muito, muito ácido para poder ionizar a vitamina e mineral e absorver, controlar fungos e más bactérias, não deixar aumentar a proliferação e para quebrar proteína para não dar processo inflamatório. Então o alimento para uma hora no estômago, aí ele sofre lá a ação desse ácido clorídrico e vai ser mandado para o intestino, não é isso? E se faltar o ácido clorídrico? Aí ele não consegue quebrar, ele fermenta. Se ele fermenta, quando fermenta, ele pode estufar, inchar, pode dar dor, pode cutucar lá a carne e voltar para o esôfago e causar... Porque o esôfago não é preparado para ter nenhum 10º de ácido clorídrico. Então, o pouco que passar, parece que você está com um mundo de ácido clorídrico. E na maior parte das vezes, o refluxo é exatamente a falta do ácido clorídrico adequado no estômago. E aí, como é que a gente vai tratar esse santo, né? Além de melhorar a alimentação, não passar muito tempo sem comer várias vezes ao dia, para não comer muito em nenhuma, para não dar nenhuma sobrecarga para digestão. Não tomar líquido nem durante a refeição, nem na primeira hora depois, para não diluir o pouco de suco digestivo que está sendo produzido. Tomar suco de couve de manhã, couve com fruta, porque a couve é a que cicatriza qualquer coisa no estômago, no esôfago. E tomar
ou chá de alecrim bem concentradinho, ou tintura vegetal de alecrim antes do almoço e antes da janta, porque o alecrim aumenta a produção de suco digestivo. Então aí a gente vai tá melhorando isso. E praticamente em todos os livros eu coloco um pouco sobre isso, né? E quanto aos cítricos, né? Que inclusive é uma das causas de refluxo, são os cítricos, né? Os cítricos, eles têm substâncias como fenóis, salicilatos, histaminas e lactopamina. São 4 substâncias que podem dar sintomas ou reações adversas no organismo, tá? Desde azia, queimação, refluxo, até infecções urinárias. Mais de 80% das dores de cabeça e enxaqueca tem relação com o grupo da laranja, rinite, labirintite, problemas dermatológicos. Então isso já é muito estudado há muito tempo por vários pesquisadores, e é em função dessas substâncias presentes no grupo da laranja, exatamente por ele ter várias substâncias que podem causar reação adversa. É sempre bom evitar para uma criança até 1 ano de idade, porque essas crianças ainda não têm defesa adequada, elas ainda estão montando a defesa dela, né? Construindo a defesa dela. A parede intestinal ainda não está com a permeabilidade igual a de um adulto, né? Então ela tem lá buraquinhos que podem passar coisas. Ela está dentro de um processo ainda de formação adequada de um suco digestivo, de uma enzima digestiva, de uma microbiota intestinal, de produção de célula de defesa. Então a criança, ela ainda não tem muita defesa. Então alimentos que têm alto potencial alergênico ou inflamatório devem ser evitados no primeiro ano de vida da criança, né? E é em função disso, é em função dessa probabilidade de, num uso frequente, desenvolver qualquer um desses sintomas que eu falei, ok? E é engraçado, né, Denise, porque a laranja-lima impera, é a primeira fruta com que resolve entrar quando começa a introdução alimentar, né? Com certeza. E faz parte, viu, gente? E não devia, viu, gente? Não devia. Eu ainda sou, eu até há 2 anos, viu, Denise? Eu tenho tanto medo disso que até há 2 anos eu fico um pouco assim, evitando. Mas, enfim, olha só. Qual a idade que podemos dar probiótico para a criança? É a Vera de Itapevi. A partir do momento que ela nasceu. Tá, né? O que acontece é que é sempre a indicação adequada. Tem que ter um profissional, avaliar, fazer a indicação adequada. Mas o probiótico, a gente tem, umas coisas fantásticas, né? Conforme você vai aprofundando nos estudos, né? E a gente sabe hoje que a mãe que tem parto normal ou que tem uma cesárea não eletiva, ou seja, ela ia para o parto normal, aí não deu certo, teve que fazer cesárea, mas ela entrou em trabalho de parto, né? O leite materno tem uma quantidade muito maior de bactérias saudáveis, tá? E a que teve a cesárea eletiva, ele tem uma quantidade muito menor. Então, o que eles estão pensando ou pesquisando é todo o processo de liberação hormonal, né, e de substâncias que são liberadas durante o trabalho de parto, provavelmente dão um estímulo ou contribuem para o aumento da quantidade dessas bactérias saudáveis no leite no momento do nascimento. Que bacana, né? É muito bonito, né? É fantástico, né? Então, o que acontece? A gente tem hoje que, no Brasil, a maior parte, uma porcentagem absurda, que não tem em lugar nenhum do mundo, de cesárea eletiva, né? Então, sem dúvida nenhuma, e junta com muitas vezes a não amamentação na primeira hora, né? Então, menos parto vaginal, menos parto ou mais parto por cesárea eletiva, não amamentação de primeira hora e muitas vezes a entrada de leite para a criança já numa maternidade, né, ou prescrita para complementar uma amamentação sem ter o devido esforço, né, para manter uma amamentação exclusiva. Esses fatores associados contribuem para que não haja uma colonização adequada da microbiota no bebê. E muitas vezes para que ela tenha um primeiro contato com bactéria hospitalar.
né? Então, esse processo todo já se comprovou que essa primeira colonização do bebê vai interferir no sistema imunológico e na saúde pro resto da vida. Vai, tá? E cada vez mais então, eles muitas vezes, isso. se você já começa a pegar a criança num processo onde ela já, como muitas vezes as crianças chegam lá no consultório, doutora, ela nasceu com refluxo, ela nasceu com bronquite, bronquiolite, etc. Que é isso, né? Exatamente. Então esse sistema imune está completamente alterado. Nem me faz. E nesses casos, o probiótico não só é importante, como é determinante. Tá? E tem aqui a Aparecida, que já melhorou muito da infecção urinária com cranberry, etc. Mas ela ainda continua, não zerou. E ela pergunta sobre os probióticos. Mas eu acho que se ouvir hoje o programa... A gente contemplou isso, né? Nós contemplamos isso. O probiótico é fundamental. Então hoje nós falamos bastante de probióticos, tá? Conseguimos responder tudo, Ana. Olha que beleza. Uma perguntinha que a moça fez, que eu não me lembro, desculpa o nome dela, mas a dor no olho. O que acontece da dor no olho é o seguinte: você sempre primeiro precisa descartar qualquer processo de local. Qualquer alteração que seja do organismo mesmo que está levando a esse sintoma. Se nada for constatado, aí sim, pode sim ser funcional, pode ser alergia, pode ser processo inflamatório local por processo de alergia alimentar. Mas sempre tem que primeiro ir lá no oftalmologista e descartar qualquer lesão, qualquer processo, qualquer inflamação local. Perfeito. E a nossa ouvinte que foi contemplada foi? Anelita do Embu. Então, minha querida, você ganhou. A doutora Denise vai estar mandando diretamente para você, com autógrafo, tudo que tem direito. Denise, obrigada. Foi um ótimo programa. Obrigada. Eu sugiro que vocês divulguem, passem o endereço pelo YouTube, porque realmente são informações muito ricas. E toda vez que a doutora Denise vem, assim, é um privilégio podê-la ter no programa. Dê mais uma vez, obrigada. Um beijo grande em casa. E agradecer a sua audiência, sua fidelidade, e amanhã, lembrando que temos o programa Mais Saúde novamente com a doutora Denise, respondendo um e-mail do Japão. Vocês vão ver que interessante.